Olá, bem-vindos ao Vida Revista, ao caderno de Política e Economia. Apesar de toda a crise, o presidente Jair Bolsonaro continua na sua cruzada contra a ciência, contra o bom senso, contra a lógica, né? E seus apoiadores não ficam atrás. Agora eles inauguraram um novo estilo. As pessoas ricas saem com seus carros de luxo em carreata, gritando para a população voltar ao trabalho, ou seja, que fiquem se esfregando, por assim dizer, nos ônibus, nos metrôs, para que eles possam continuar computando seus lucros nos seus confortáveis escritórios com ar-condicionado. Realmente as pessoas perderam completa e totalmente a vergonha, não? O presidente já teve vários decretos e medidas provisórias cancelados, né, inclusive com relação ao distanciamento social, né, o isolamento social, como tem sido chamado, essa quarentena leve. Inclusive no domingo que ele, contrariando ao próprio Ministério da Saúde, saiu, né, para passear em Brasília. O próprio Donald Trump, nesse domingo, né, estendeu as medidas de isolamento social nos Estados Unidos até 30 de abril. Ou seja, o grande líder do presidente, né, o símbolo da direita, etc. e tal, ele mesmo tem o suficiente bom senso, não digo que ele está fazendo isso de bom grado, mas ele tem o suficiente bom senso de não ir contra a ciência, de não ir contra aquilo que é tecnicamente recomendável, né? Mas o nosso presidente, infelizmente, que está virando motivo de piada, né, no mundo inteiro, não entende isso, né? Também ele lançou aquela campanha O Brasil Não Pode Parar, que nós já comentamos no programa de sexta-feira, absurda, que a Justiça também mandou que fosse interrompida. O decreto que ele assinou, liberando igrejas e lotéricas para funcionarem, também a Justiça foi contra e derrubou. E ele ameaçou, né, nesse domingo, talvez lançar um decreto acabando com o isolamento social, o que também, se ele fizer, vai ser derrubado. Portanto, ele está naquela de jogar a culpa da crise que virá com ou sem isolamento, né, nas costas dos governadores e dos prefeitos, e não querendo assumir. Quer dizer, não fui eu que fiz, mas a crise virá independentemente de isolamento social ou não. Outro absurdo foi o filho do presidente, Flávio Bolsonaro, aquele da rachadinha, do Queiroz, etc. e tal, que publicou no seu Twitter que uma pessoa havia sido curada pelo uso da hidroxicloroquina. Só que a própria filha, como vocês podem ver aí, está dizendo que ele sequer teve o coronavírus. É um absurdo. E também um outro morreu depois de 5 dias usando a mesma substância. Portanto, essa substância, hidroxicloroquina ou cloroquina, não tem nenhum estudo que confirme a eficiência dela no tratamento do coronavírus. Ainda é tudo muito incipiente. Portanto, é uma afirmação irresponsável dizer que essa substância é efetiva no combate à doença. Então, vamos ter responsabilidade, não é, senhor Flávio Bolsonaro? Outra coisa importante de se deixar bem claro é que metade das pessoas que têm desenvolvido sintomas graves do coronavírus no Brasil está abaixo de 60 anos. Portanto, volto a insistir, os idosos são mais susceptíveis, mas crianças e jovens, mesmo saudáveis, estão correndo risco também. É importante evitar o contágio. Inclusive nos Estados Unidos, no domingo, se não me engano, houve a confirmação da morte de um bebê de menos de 1 ano por causa do coronavírus. E outros jovens que têm morrido
em idades de 16, 20 e poucos, sem nenhum sintoma, sem nenhuma doença prévia e gozando de boa saúde. Portanto, vamos ter cuidado, vamos apoiar o isolamento social e as medidas que têm sido tomadas pelo Ministério da Saúde, dos governos estaduais e municipais responsáveis. Não sigam o que o presidente tem falado. Boas notícias em termos é que os governos, principalmente aqui em São Paulo, estão aí preparando a liberação de novos leitos através de hospitais de campanha, por exemplo, montados no estádio do Pacaembu e no centro de convenções do AMB. Muito bom. Isso é importante porque já estão registrados vários casos de problemas respiratórios no Brasil, com um aumento de 400% de casos com problemas respiratórios. Portanto, esses novos leitos são de fundamental, assim como o isolamento social, os novos leitos, esses hospitais de campanha que estão sendo montados, são de extrema importância para atender a população que em breve vai precisar deles. Não só quem tem coronavírus, mas outros casos que poderiam ficar sem atendimento por falta de leitos. E segundo estudo, principalmente lá na Inglaterra, que estão fazendo esses estudos, e na Universidade Johns Hopkins, também nos Estados Unidos, as medidas de isolamento social podem salvar mais de 1 milhão de vidas aqui no Brasil. Isso é muito importante. No momento, a gente deve pensar em salvar vidas. O resto, a gente vê depois. Até comentários que eu li aí, de gente que as soluções e a melhoria da economia só valem para quem sobreviver. Os mortos não vão aproveitar. Então, vamos ser sérios, vamos ficar em casa, vamos cooperar com esse afastamento social, isolamento social, e ter um comportamento civilizado e responsável. Não propague fake news. Não acredite na tia do Zap, acredite na imprensa profissional, acredite na ciência, acredite na informação confirmada e verificada. Ok? Vamos ao fechamento de hoje. O dólar hoje fechou em alta de 1,48 aos R$ 5,1822. O dia inteiro a tendência foi de alta, teve uma oscilação no início do dia, mas o resto do dia oscilou pouco e rumo à alta. O euro, da mesma forma, teve uma alta hoje de 0,894% a R$ 5,735. A Bovespa oscilou bastante durante o dia e fechou com uma variação positiva de 1,65% aos 74.639 pontos. O petróleo futuro, barril Brent, até o momento da preparação desse programa, apresentava uma alta de 0,23%, vendido a $26,46. No mercado internacional, o Dow Jones fechou positivo 3,19%, SP 500 positivo 3,35%, Nasdaq positivo 3,62%, DAX da Alemanha 1,90%, FTSE de Londres mais 0,97%, o CAC de Paris positivo mais 0,62%. Obrigado, fique em casa e até amanhã.